Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, professor Guilherme Dalmoro. Hoje nós vamos falar sobre pressão, pressão hidrostática. Você já deve ter mergulhado, por exemplo, numa piscina, deve ter percebido que quanto mais fundo você vai, maior é a pressão nos seus ouvidos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o chamado Teorema de Stevens, que vai relacionar essa questão da profundidade, ou altura de uma coluna de água, ou a profundidade que a gente está em um determinado líquido, num fluido, com a pressão que esse fluido exerce, chamada então de pressão hidrostática. Mas para falar de pressão hidrostática, a gente precisa definir o que é pressão e a gente precisa também definir uma característica da matéria que é chamada de densidade. Hoje a aula vai ser sobre pressão, densidade e teorema de Stevens. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então aqui nós temos uma caixinha, um bloquinho, e ele está em duas posições. Uma que ele está de pezinho, ele está então sobre a superfície de maior área, conforme você pode perceber aqui, ó. Essa superfície aqui é a superfície com uma área menor, tá? Ela está então em contato com o solo, então aqui nós temos a superfície, plana e horizontal. E aqui o bloco está deitadinho, só que ele está sobre uma superfície maior. Muito bem, o que é a pressão? A pressão nada mais é do que a distribuição de uma força em uma dada superfície. Então, nesse caso que nós temos aqui, a força realizada pelo bloco no chão, no apoio, é a mesma, porque a força é o peso. Então, vamos desenhar aqui o peso para você entender que esse peso é o mesmo. Tá? Então, eu vou desenhar o peso aqui no centro de gravidade, porque a gente já viu torque, então a gente sempre faz a caracterização do peso no centro de gravidade. Está mais ou menos aqui o centro de gravidade do nosso bloquinho. Aqui está o peso. E esse peso, então, faz com que o bloco realize uma força sobre o apoio, só que essa força é distribuída numa área. Tá? E essa distribuição da força na área é o que a gente chama de pressão. Então, a pressão, aqui ó, eu usei o P para força, vou usar novamente o P, em geral, P maiúsculo para peso e P minúsculo para pressão. Tá? Então, aqui, a pressão é a distribuição da força, isto é, a força dividida pela superfície, pela área, então. Essa é a definição de pressão. Então, nesse caso, esta área 1, vou chamar de área A1, ela é menor. Vamos supor que ela vale 0,1 metro quadrado. E aqui nós temos a área 2. A área A2, vamos supor que ela é igual a 0,3 metro quadrado. Tá? E o peso do bloquinho, vamos imaginar que tem módulo igual a 9 newton, aproximadamente aí 900 gramas, 0,9 quilograma. Tá? Como que fica então a pressão nessa situação? Que eu vou chamar de situação 1. Na situação 1, a pressão P1 vai ser igual então à força, vamos imaginar que vale 9, 9 divididos pela área, 0,1, isso vai dar 90. 90 o quê? 90 newtons, que é a unidade de força, por metro quadrado, que é a unidade de área. Isso também é chamado de Pascal. No sistema internacional, Pascal é a unidade de pressão. Então, vamos escrever aqui, ó, Pascal, simbolizado pela letra P maiúscula, é uma unidade que homenageia uma pessoa, então a primeira letra é maiúscula e o A minúscula. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Quanto que vale a área A2? A área A2 é igual a 9 sobre 0,3, que é a área de contato da base do bloco com a superfície. Isso vai ser igual a 30 newtons por metro quadrado, ou 30 pascals
pascals, não pascais. Só para você entender então como é que fica na prática essa questão da pressão, faz o seguinte, pegue uma caneta ou uma lapiseira, um lápis, segure então com os 2 dedos e dá uma leve pressionada. Você vai perceber que onde a área é menor, na ponta vai doer mais rapidamente, vai doer mais e mais rapidamente, né? Você vai apertando, em pouco tempo já vai começar a doer. Por quê? Porque como a área é menor, a pressão aplicada da ponta no teu dedo é maior. A força é a mesma. Por que a força é a mesma? Como é que a gente descobre isso? Porque a caneta está em equilíbrio de translação. A força, então, que está agindo para a esquerda e para você é igual à força que está agindo aqui para a direita. Então, a força na caneta é a mesma. Vamos para o conceito agora de densidade. Imagine 2 corpos aqui, o corpo A e o corpo B, e eu vou pintar o corpo A com algumas bolinhas aqui, ó, se minha caneta ajudar, ajudando, isso aí, tá? Então, é como se aqui eu tivesse a matéria, né, distribuída nesse corpo, tá? E agora eu vou pintar o corpo B. Então, conforme você pode perceber, né, a massa do corpo B é maior do que a massa do corpo A. Maior por quê? Porque a quantidade de matéria é a mesma. O volume é o mesmo. O espaço ocupado pelos 2 corpos é o mesmo. Só que vamos imaginar que ele tem maior quantidade de matéria. Muito bem. Isso vai definir exatamente o conceito de densidade. O que é densidade? É a distribuição da matéria de um determinado corpo, da quantidade de matéria de um determinado corpo, no espaço. Então, quanto maior a concentração de matéria, quanto mais concentrada ela estiver no espaço, no volume, maior vai ser a densidade. Então, essa é a ideia. Então, olhando aqui o corpo B, a densidade de B é igual, então, à massa deste corpo sobre o volume dele. E a densidade de A é igual à massa de A sobre o volume de A. Neste caso, como os volumes são iguais, mas a massa de B é maior do que a massa de A gente pode concluir que a densidade de B é maior do que a densidade de A. Isto é, o corpo B é mais denso, porque ele tem uma concentração maior de matéria no espaço. A matéria está mais concentrada, tá? Ela está mais juntinha, mais pertinho uma da outra, digamos assim, tá? Essa é uma ideia bastante intuitiva sobre o conceito de densidade, vai te ajudar. Muito bem, gente. Vamos encerrar essa primeira parte da aula agora. Vai entrar a parte 2 e já assista a parte 2 aí para você entender o teorema de Stevens. Até lá.